realmente acreditasse que você é um sopro divino, se você realmente acreditasse que você é feito à imagem e semelhança de Deus, você estaria nessa M que você está hoje? Houve o rompimento, mas esse rompimento não é o rompimento de Adão e Eva. Você não é... Deus nunca ia te punir pelo pecado de uma outra pessoa, mas é o pecado original, é o pecado da origem, a sua origem. Então, não é... Isso é a minha percepção, é a minha concepção. Ninguém vai te dizer isso, nenhum pastor, nenhum padre, provavelmente não. Mas o que eu quero, talvez tenha pessoas que tenham essa mesma concepção, e que bom que seja, mas o que eu quero te dizer é que nós erramos quando nós empurramos a responsabilidade, a culpa num fato muito além disso, e nós não entendemos que isso na verdade é o que cria a nossa separação. E a partir desse momento, toda busca é pela busca para preencher essa perda. Quando você se separa ali, quando você começa a viver por conta própria, e olha como isso é significativo, o conhecimento é um parâmetro, e a partir desse parâmetro você começa a julgar tudo. E aí você se torna um julgador, você começa a julgar o que é certo e o que é errado. E quando você começa a julgar o que é certo e o que é errado, onde é que fica Deus? Quando você adquire um câncer e você não aceita isso, por que você não aceita? Porque você acha que isso não é justo acontecer contigo. Mas e Deus? Onde é que fica a vontade de Deus nesse processo? Isso são só exemplos que eu estou te dizendo, um exemplo grave de câncer, mas você não está nem feliz com o fato de você estar com saúde plena. Não precisa nem ter câncer, você nunca está feliz, sempre está faltando uma coisa, você sempre está insatisfeito, você sempre está reclamando, você sempre está com medo, sempre está ansioso. Eu não estou generalizando, mas pensa se não é assim. Então toda busca é uma busca para preencher essa perda. Qual a perda? De você perder a intimidade com o Pai, com Deus, com a fonte. Então toda busca, a partir de agora, é para preencher esse vazio. Só que, anotam isso vai ser importante para entender a aula de amanhã, só que agora você é um ser humano procurando o divino. Você é um ser humano procurando o divino. Vou explicar isso melhor amanhã. Mas o que acontece com ser um ser humano procurando o divino? Onde você procura o divino? Fora de você. Fora de você. E você vai ver que quando eu falei que o evangelho é uma doutrina de salvação, aí eu perguntei como Jesus propõe essa salvação. Nós vamos estudar isso a fundo, mas ele propõe essa salvação através da unidade entre o homem e Deus. Mas essa unidade, ela acontece quando? Você vai ver que não é uma unidade que só acontece após a morte. Após a morte, essa união é inevitável. Mas você pode ter essa união agora, nesse momento. Você só tem que entender algumas coisas que nós não entendemos. Entendeu? Então, o que acontece? Agora nós somos um humano procurando o divino. Onde? Fora de nós. Agora, preste atenção no seguinte. Se você conhece um pouco do Evangelho, onde Jesus diz que Deus está? O reino dos céus. Eu só estou provocando um pouco o que nós vamos ver nos outros dias.
O que você precisa entender, então, para entender os ensinamentos de Jesus? Que o Evangelho é uma doutrina de salvação, uma doutrina de libertação. A libertação do quê? Do pecado original e do sentimento de indignidade que nasce dele. Qual foi a origem de tudo? O pecado original. O que é o pecado original? É perder a intimidade com Deus. O que é essa intimidade? É ser, é reconhecer, é ouvir, é viver em unidade com o elemento divino que existe em nós. É isso. Na interpretação comum, a gente acredita que a gente foi punido por desobediência. Que nós sofremos porque Deus nos castigou pelo pecado da desobediência. Na minha percepção, isso mudou muito a minha vida, até para poder viver mais os ensinamentos de Jesus. Nós sofremos não porque nós fomos punidos, mas porque nós nos afastamos de Deus. Como nós nos afastamos de Deus. E quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você se perde na mente, no pensamento, quanto mais você come da fruta da árvore do conhecimento, quanto mais você ouve a serpente tagarela, mais você se separa de Deus e mais você sofre. Então, como nós nos afastamos de Deus? Nos criando uma identidade própria, uma identidade falsa, nos identificando com a ideia que nós temos na cabeça. E essa identidade, quando você se identifica com ela, ela rouba, ela ofusca o elemento divino que existe em nós. Não ouvimos mais o elemento divino em nós. E quem nós ouvimos? A serpente tagarela, essa outra parte. Eu chamo isso do falso eu. O falso eu que tomou conta do eu verdadeiro. O que é o pecado original, para vocês terem uma ideia? No tempo que a Bíblia foi escrito, pecar significa literalmente errar o alvo. Era uma coisa que os arqueiros usavam quando eles treinavam arco e flecha, e eles erravam o alvo, eles pecavam, você pecou, quer dizer, errou o alvo. O pecado significa então errar o alvo. E o que é o pecado original? Significa errar o alvo da nossa origem. A sua origem é divina e você não acerta mais isso, você perdeu isso, você erra nisso. Você acha que você é aquilo que você pensa. Você acha que você é um ramo cortado da videira. Você acha isso. Então, pecar é errar o alvo. Original é a origem. Então, na nossa origem, em essência, nós somos um sopro divino, uma centelha divina. Mas nós vivemos separados dessa origem. Esse é o pecado original. Nós erramos a nossa origem. É isso que cria o sentimento de indignidade, o sentimento de vazio. É isso. Preste atenção. Cada um de nós, então, é uma essência divina. Isso é bíblico. É um sopro divino. Você é isso quando você nasce. Você nasce da essência divina. Uma criança, ela é a essência, antes dela se identificar com a ideia que ela tem na cabeça. E na medida que você cresce, você vai absorvendo conhecimento, você vai comendo a fruta do conhecimento, você vai ouvindo e deixando-se seduzir pela serpente. E você vai se identificando com esse conhecimento. E você vai se afastando dessa essência divina. Entender isso é importante, porque isso traz todo o embate para a arena pessoal. Não existe
você pagar o preço do pecado do outro. É você que come a fruta do conhecimento. Você é Adão e você pode se redimir disso. Isso é o projeto de salvação de Jesus. Nós só começamos, nós vamos ter mais 3 noites falando sobre isso. Tem todas essas outras perguntas. Eu nem comecei a mostrar, só estou explicando a estrutura. Depois a gente vai lá e a gente pega algumas passagens e a gente mostra o que Jesus falou e como isso se encaixa. Como isso se encaixa maravilhosamente a tudo o que nós estamos falando. E isso vai ser uma libertação, e isso não vai te separar da tua fé, da tua religiosidade. Não vai, eu estou te dizendo, por experiência de milhares de pessoas. Você vai intensificar, você vai eliminar os obstáculos, as adversidades que te separam, a sujeira que está nessa engrenagem na tua relação com Deus, no caso. E nós vamos ver como Jesus propõe essa relação. Está muito claro quando você entende a estrutura. Olha o que nós rompemos da estrutura. A responsabilidade é sua de viver no Éden, no estado de espírito em que você está em intimidade com o Pai. Isso é responsabilidade tua e você pode fazer isso a qualquer momento. Só que, como Jesus diz, para isso você vai ter que renunciar a si mesmo, renunciar a quem você é em verdade. Não, você não pode renunciar a quem você é em verdade. Você só pode renunciar àquilo que você não é. Então amanhã, amanhã segunda-feira, a nossa aula, infelizmente, vai ser um pouco mais tarde. Vai ser às 22 horas no horário de Brasília. Eu vou fazer amanhã uma live um pouco mais curta, para não avançar muito na noite, mas não se distraia só por ser um pouquinho mais tarde. Agora isso são já 22 horas. Então amanhã nós vamos uma meia hora mais além. Mas amanhã tem jogo do Brasil, então você provavelmente vai se distrair, mas lembre-se, essas aulas não ficam gravadas. Se você perder uma parte, você depois vai faltar e você não vai entender o contexto todo, tá? E também lembrando, aproveitando para lembrar, tá? Muitos de vocês talvez não sabem disso, mas daqui a 2 horas, às 24 horas, encerram as inscrições para a mentoria O Caminho, que é uma forma, inclusive, de você ter acesso a essas 35 aulas que eu estou dando. Nós estamos hoje na aula 26, nós vamos ter ainda mais 9 aulas. Tá bom? Tamo junto, vá lá no nosso princípio de hoje, dê uma olhadinha e comente, diga para mim se isso faz ou não sentido para você. Tá bom? Tamo junto, um forte abraço, até amanhã às 22. Para quem é do Clube do